egípcios, astecas, maias. Seu extraordinário avanço teria vindo da ajuda de seres de outros mundos? Seus deuses seriam astronautas do passado, reencarnados aqui na Terra? Para onde foram? O que aconteceu com eles? Descubra agora ou tem medo da verdade. Edificações astecas e maias, pirâmides do Egito, jardins suspensos da Babilônia, obras magníficas do passado que espantam pelo alto grau de complexidade. De acordo com o livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, esses povos fizeram parte de uma civilização muito desenvolvida, moral e intelectualmente, que habitava o quarto planeta em órbita de Capela. Segundo o Espiritismo, um grupo de capelinos não correspondeu à evolução moral e foi banido para o planeta Terra há cerca de 5.000 anos, dando início, assim, à jornada civilizacional por meio das sucessivas reencarnações. Seria isso verdade? A construção destas obras teria o auxílio de um povo mais evoluído intelectualmente? Seriam eles os capelinos? Olá, acabamos de ver a matéria sobre os astronautas antigos. Seria isso verdade? Para discutir esse assunto, eu recebo nos estúdios da TV Mundo Maior, Márcia Cobeiro, que é diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e também Luiz Ricardo Gedo, que é ufólogo e pesquisador espírita. Gedo, seriam alguns povos antigos alienígenas reencarnados? Bom, Felipe, vamos voltar aqui à questão. Eu não gosto de generalizações, então poderia sim, alguns dos povos que estão aqui, ou algumas das pessoas que estão aqui, serem originários de outros mundos, espíritos de outros mundos encarnados aqui. Também poderíamos colocar também uma presença externa ao planeta, né? Para isso eu teria que me reportar ao Instituto Smithsonian nos Estados Unidos, né? Então, onde nós temos pegadas de pés calçados fossilizados aí com 450, 500 milhões de anos. Então, também há essa indicação de presenças de fora do planeta aqui, né? Inclusive, talvez, sendo responsáveis por ciclos civilizatórios ou por a influenciação de civilizações antigas, né? Adentrando a tecnologias que, à época, elas não teriam condição. Márcia, sua opinião sobre isso? Basicamente, 2 pontos. Não há como provar cientificamente a reencarnação. Segundo, vamos admitir por 1 segundo a reencarnação de um povo antigo aqui entre nós. Para quê? Totalmente em vão, se não influi em nada no nosso conhecimento científico, na nossa pesquisa, no nosso avanço. Então, hoje tem a doença AIDS. Em civilizações anteriores, essa doença não existia. Se pesquisa a cura, se pesquisa uma vacina, se pesquisa hoje. Nada do conhecimento das civilizações anteriores, considerado em muitos casos muito mais desenvolvidas que a nossa, nos auxiliam cientificamente em nada. Gedo. Bom, eu não concordo, pelo simples motivo. Nós temos exemplo de cirurgias cerebrais há milhares de anos atrás. Nós temos um conhecimento que basicamente foi esquecido pela humanidade, né? Com o passar do tempo, fora a influência religiosa, né, que em muitos casos foi muito danosa para as antigas civilizações, nós temos o exemplo das civilizações pré-colombianas, né, que os jesuítas simplesmente exterminaram qualquer evidência ou prova dessas civilizações antigas, que se tem hoje é muito pouco. Nós temos um outro exemplo disso até pouco tempo atrás,
se afirmava abertamente nos meios arqueológicos que esses povos não conheciam a roda. Hoje se sabe que isso é inverídico, não é real, né? Foram encontrados vários brinquedos, cavalinhos com rodas, uma série de coisas, né? Mostrando que o seu conhecimento era muito superior àquilo que nós imaginávamos. Só que com o tempo, isso foi praticamente transformado muito em termos de superstição, ou foi deturpado esse conhecimento, né, a ponto de não poder ser mais aproveitado pela nossa civilização atual. Não podemos esquecer que, apesar de 2, 3 mil anos em termos de universo, é muito pouco, né? Para a nossa civilização é muito tempo, muita coisa se perde, né? A erosão, nosso planeta geologicamente é um planeta ativo, vivo, né? Então muita coisa é perdida, né? E é muito difícil ser recuperada. Márcio, por exemplo, só material que é feito... você não reconhece esse avanço médico e científico desses povos? Não se trata de se reconhece ou não o conhecimento que eles tinham. Se tinham, se consegue provar muito pouco. Atlanta, onde que está? Continentes perdidos, civilizações perdidas. Então, para simplificar as coisas, se você não se adapta, você não evolui. Os dinossauros desapareceram, espécies hoje estão em extinção, por quê? Pela dificuldade de adaptação ao meio. Então, você tem que estar sempre se adaptando e mudando. Grandes civilizações que não mudaram, que não se adaptaram às novas coisas, aos novos desafios, desapareceram. Se desapareceram e nós não temos hoje acesso, né, a esse dito conhecimento que eles tinham, então, para nós não tem utilidade nenhuma. Não podemos negar que existiram os maias, os astecas, várias civilizações, mas hoje não existe mais. O que existe é vestígios arqueológicos e não antecipam o nosso conhecimento científico de hoje. O que a ciência não conhece hoje, as civilizações antigas não antecipam esse conhecimento. Luiz, o que aconteceu então? Isso mostra uma fraqueza intelectual desses povos? Não, eu não considero como uma fraqueza intelectual. Vamos pegar o exemplo dos dinossauros. Os dinossauros não desapareceram por falta de adaptação. Aí é um equívoco. O que aconteceu foi a queda de ou cometa ou asteroide no Golfo de Yucatán. Hoje nós temos fotografias via satélite, não é possível ver porque o mar invadiu aquela região, né? O que ocorreu no impacto, né? Houve uma quantidade de detritos enormes, subiu, houve uma era glacial. Isso é normal no impacto de um corpo celeste no planeta. Já aconteceram vários desse tipo de evento, e levaram à extinção dos dinossauros, que a partir daí, graças a esse impacto, começa a se permitir a evolução dos mamíferos. Porque, caso contrário, seria muito difícil, né? Era uma espécie totalmente dominante no planeta, né? Que só foi praticamente banida aqui da nossa história graças a esse corpo celeste que caiu naquela região do planeta. Fora isso, nós tivemos outro ciclo de destruição, que ocorreu há 250 milhões de anos, até maior, né, que foi a grande atividade vulcânica da região da Sibéria, hoje também comprovado cientificamente através das armadilhas siberianas, né, que causaram a acidificação dos oceanos, causando também uma grande extinção em massa. Então, nós temos que também colocar esse lado, né, de grandes catástrofes cósmicas no nosso planeta. Agora, Luiz, peço só para você continuar no próximo bloco, por conta do nosso tempo. E aí a gente vai discutir também quem seriam esses povos. A gente já volta.